senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. No vídeo de hoje eu trago a presença muito especial do Padre Rodrigo da Silva, que vai nos falar, vai apresentar o seu projeto de construir um seminário tradicional aqui do Brasil. Então, Padre, onde é que surgiu a ideia de construir, estabelecer aqui no nosso país um seminário sedevacantista tradicional como Deus manda? Bem, bom dia a todos, caríssimo Diogo. Bem, a ideia começa bem antes, de eu conhecer um pouco mais da tradição do sedevacantismo, por assim dizer, da tradição católica. Já tínhamos um projeto na época em que eu pertencia à Resistência. Sim. Então, Monsenhor Fó fundou o Seminário da Resistência na França. Eu fui para ajudá-lo e, bem, aprendi um pouco como se organiza, Sim. Um seminário de guerra, claro. E depois, aqui no Brasil, eu já tinha esse projeto e apresentei na época ao Dom Tomás, que era o bispo aqui do Brasil, responsável pela América do Sul. Porém, ele não tinha condições e nem aprovou o projeto, já que ele se ocupa até hoje, do mosteiro beneditino lá de Nova Friburgo. Sim. Então, quando eu descobri a tradição verdadeira, a verdadeira resistência católica, ao modernismo, que alguns chamam de sedevacantismo, recorri oficialmente ao bispo Daniel Dolan, bispo norte-americano, que está em Cincinnati, no Santa Gertrudes a Grande. E me encontrei com ele recentemente na Argentina e a priori expus que já formava alguns religiosos. Como a maioria de vocês sabem, eu vivo num convento com frades franciscanos, na ordem dos frades menores, e alguns já estavam em preparação, em formação rumo ao sacerdócio. Sim. Então apresentei ao Monsenhor Dolan, inclusive o superior dos irmãos, que recebeu a prima tonsura na Argentina e que continua seus estudos aqui no Brasil e também na Argentina, e falei para ele: Sua Excelência, não somente eu tenho religiosos, mas também alguns jovens que desejam ser sacerdotes, não religiosos, mas sacerdotes seculares, como eu e como o Bispo Dolan e Padre Checada, etc. Outros sacerdotes que não seguem uma regra religiosa como eles, a regra franciscana. Sim. Então eu falei para o Bispo Dolan o que nós fazemos com esses jovens, com esses rapazes, que estão interessados em ingressarem no seminário e terem uma certa formação sacerdotal. O Bispo Dolan então me falou que há o seminário do Bispo Sanborn na Flórida, que ele já começou, já tem um corpo professoral, etc. Porém, que os custos para enviar um seminarista, um candidato aos Estados Unidos é enorme, e que o interessante seria, a princípio, organizar no Brasil um pré-seminário, começando com um ano de humanidades, onde os seminaristas iriam estudar, por exemplo, matérias como espiritualidade sacerdotal, introdução à vida intelectual, uma certa metodologia para acompanhar os estudos e a formação, história eclesiástica, história santa, história sagrada, um pouco de apologética também, catecismo romano, gramática, na língua portuguesa, porque é impossível seguir os estudos, por exemplo, do latim, sem antes conhecer ou ter noções básicas de morfologia, da gramática portuguesa, análise sintática, etc. Francês também, inglês, outros idiomas, para se comunicar também com o exterior, ter apostolado fora do país e também trabalhar com traduções de textos. Perfeito. Conhecer, ter noções de liturgia, para servir a missa, para futuramente poder celebrar a missa. E assim, ou seja, um ano de humanidades, de noções básicas, sensíveis, mínimas, para um candidato. Fora ter um pouco de disciplina, um pouco de ordem, de organização. E bem, depois vamos vendo se esses pré-seminaristas continuam aqui no Brasil, continuam a formação aqui,
ou alguns também serão enviados, né, para estudar nesse seminário do Bispo Sambo. Sim, então seria uma preparação para o seminário maior Uhum. e também sanar aquilo que eles não receberam de fora. Perfeito. A formação que não receberam em casa, ou até não receberam em certos grupos ditos tradicionais. Claro. Então, para enfatizar isto, eu gostaria de saber, padre, qual é o diferencial desse seminário que irá ser inaugurado aqui ano que vem. Bem, como vocês sabem, né, cada diocese tem um seminário, tem essas comunidades também ditas Ecclesia Dei, né, pseudo-tradicionalistas também têm seus seminários. Mas aqui no Brasil nós não temos um seminário propriamente que segue a doutrina católica como ela é, ou é uma eclesiologia, né, puramente católica. Muitos, como eu disse, né, celebram a missa modernista, celebram a missa tradicional. Muitos não recebem nenhuma válida ordenação, por exemplo, né, e seguem vários outros erros teológicos, né, como a posição de reconhecer o magistério, né, e da igreja oficial como essas autoridades modernistas como legítimas, e ao mesmo tempo desobedecer a essa gente, ou tentar conciliar a tradição, né, com o modernismo, como fazem muitos outros. Sim. O nosso seminário pretende ser puramente católico, né, seguir a formação clássica que a igreja sempre deu, né, até o concílio Vaticano II, o Conciliábulo Vaticano II, né, que não faz parte da igreja católica, e seguir também a liturgia tradicional, né, segundo os livros sagrados, né, aprovados por São Pio X, né, o missal, o breviário e todos os costumes também eclesiásticos, né, como sempre transmitiu a Igreja Católica. Então o nosso seminário não tem nada a ver com as dioceses, né, progressistas, e tampouco com as comunidades Ecclesia Dei, ditas Ecclesia Dei. O nosso seminário não tem nenhum vínculo, nenhum contato com o modernismo. Sem nenhum compromisso com o modernismo e sem nenhuma comunhão com hereges. Nenhum compromisso, né, com a Roma apóstata e modernista. Sim. Padre, e eu imagino que deve ser feito, né, uma seleção dos candidatos. Como é que isso vai ser feito para escolher os pré-seminaristas? Já estamos enviando por e-mail para alguns que já têm o nosso contato. Vamos fazer um retiro vocacional no mês de janeiro, do dia 6 de janeiro ao 11, será praticamente uma semana. Sim. Onde durante esse retiro vamos tratar daremos palestras, conferências, sobre a fé católica, sobre o sacerdócio, sobre o santo sacrifício da missa, sobre a finalidade, né, do nosso seminário, que expusemos até agora, sobre a santidade sacerdotal, etc., né? E durante esse retiro teremos entrevistas, né, com os candidatos, aqueles que querem ingressar, e vamos fazer uma seleção aí no mês de janeiro. Aqueles que forem aprovados, né, que não tiverem nenhum impedimento, serão admitidos e já ingressarão a partir do mês de fevereiro. Lembrando que o Bispo Dolan virá também fazer uma visita canônica, uma visita pastoral ao nosso seminário, também no mês de fevereiro. Então já será um contato direto com o seminário e com os futuros novos seminaristas. Sim, e agora tocando mais no público em geral, como que as pessoas interessadas, simpatizantes, amigos, podem nos ajudar nesta obra, ajudar na obra do seminário? O que eles poderiam fazer nesse sentido? Bem, como vocês sabem, o nosso seminário não é um seminário diocesano, não é uma congregação religiosa, ou seja, não vivemos, não temos ajuda nenhuma da igreja oficial, da igreja modernista, claro. Então vivemos através de doações. Sim. E o seminário também é um seminário, por assim dizer, internacional, porque tem alguns que virão do Paraguai, da Argentina e da Colômbia, que estão em contato também conosco. E normalmente esses seminaristas devem pagar uma mensalidade, né, uma taxa, para estudarem no nosso seminário. Sim. Aqueles, por exemplo, que não têm condições, né, que a família também não ajuda, ou que a família não pode, né, custear essas mensalidades, podem conseguir benfeitores. Então, a partir do momento que fizemos essa seleção, aqueles seminaristas que não tiverem condições, procuraremos encontrar benfeitores, né, que possam contribuir ou ajudar, né, essas vocações.
Vamos enviar também, vamos postar, se Deus quiser, nesse vídeo, né, como entrar em contato conosco, ou por telefone ou por e-mail, e as nossas contas, né, de como nos ajudar nessa obra. Lembrando que não é uma obra particular, é uma obra para a Igreja Universal. Somos poucos sacerdotes, poucos bispos, poucos religiosos, né, que são de fato, né, fiéis à doutrina íntegra católica. Então contribuir com essa obra, porque será um benefício para toda a comunidade, né? Esses sacerdotes, depois de ordenados, alguns ficarão no seminário para continuarem, né, dando formação aos outros, e os outros que forem se ordenando vamos enviando, né, para as missões. Atender os fiéis. Atender os fiéis. Muito bem. Padre, então, muito obrigado. Disponha. Eu peço que o Senhor nos dê sua bênção. Claro. Benedictio Dei Onipotente, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descenda sobre vós, et mani et semper. Amém.